Bom dia, a paz do Senhor a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade de estarmos diante da face do Senhor, né? E é tão bom saber que nós estamos vivos. É tão bom saber que você está aí comigo. É tão bom saber que nós podemos compartilhar um pouquinho das coisas de Deus. Vencemos mais uma semana de boas notícias e às vezes nem tantas assim, mas nós vencemos, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Bom dia, paz do Senhor. Até aqui as fortes mãos do Senhor têm nos sustentado. E é muito bom saber que nós vamos continuar sendo protegidos, Pascare, e guardados pelo Senhor até que Ele venha. Chegou o meu amigo para participar do culto. Eu saí do lugar que eu estava semana passada e vim para cá e falei para as irmãs, eu vou ficar aqui, porque aqui ele não vai vir, mas ele já veio. Mas é bênção. Eu queria compartilhar com vocês um texto no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. E eu estou desde madrugada com esse... Bom dia, tia, paz. Bom dia, mané. Estou desde da minha madrugada com esse texto na mente. E eu queria compartilhar com vocês. Queria conversar com vocês um pouquinho. Enquanto vocês abrem a Bíblia, o nosso irmão Manuel, ou Mané do Doce, ou Mané da Doceria, ou agora a Rede do Amor, né? Ele está nos ajudando a irmã Júlia, que é a líder dessa rede, numa ação social. E no sábado, nós estaremos das 9 até as 4 da tarde, recolhendo alimentos. Então, você que pode abençoar, ajudar alguém com um alimento, nós agradecemos. Né? Ontem mesmo tinha uma cesta aqui em casa que deixaram aqui e ela já foi. Tem gente precisando de pão, né? Que nós possamos ser luz, não só na palavra, mas luz também no sentido de ajudar aquele que precisa. Então, você que pode, né? Você pode me procurar no privado, qualquer um desses irmãos que estão online aí, você pode falar com qualquer um deles que eles vão saber te direcionar como nos ajudar. Cidinha, obrigado pelo meu amor. Vamos lá, palavra do Senhor. Capítulo 7, versículo 24. Na palavra do Senhor. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas palavras, essas minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha, Cidinha, é Mateus capítulo 7, do 24 até o 27. E aí eu fiquei pensando nesse texto e pensando na história dos
porquinhos. É Mateus 7, 24. É muito interessante que algumas coisas copiam as outras, né? E nós, desde pequenos, ensinamos, né? Quantas vezes eu li essa fábula dos 3 porquinhos, ou a história dos 3 porquinhos para os meus alunos. Quantas vezes eu não falei para eles que o lobo veio e entrou pela chaminé na casa que é o final, né? Que aqui Jesus começa pelo final, falando daquele que edificou a casa sobre a rocha. E os porquinhos fizeram a casinha de palha, a casinha de madeira e a casinha de tijolos. E a de tijolos, o lobo não conseguiu corromper. Trazendo isso para os dias atuais. Como é que está a sua casa? Como está a sua casa? Às vezes a nossa casa fica abalada. Tinha um louvor muito antigo, da época do ciclo de oração, muito antigo. Cláudia não está online, senão ela já ia sair cantando aí. Uma coluna é sempre uma coluna, jamais a coluna sai do seu lugar. Correm os rios, ventos, tempestades, porém a coluna não vai se abalar. Né? Coluna não abala. Vamos pensar num terremoto. Terremoto, cai o prédio. De que forma você encontra a coluna? Com o prédio totalmente destruído. Inteira. Intacta. Pode ter uma rachadura, né? Às vezes tem uma rachadura, aparece um pouquinho de pedra, mas a coluna tá lá, ó. Forte. E o que eu quero conversar com você nessa manhã é que você é coluna. Lá no livro de Apocalipse, o Senhor Deus, através de João, disse que nós somos colunas do templo do nosso Deus. E ontem, conversando com o Thiago, a gente estava falando sobre os altos e baixos da vida espiritual de algumas pessoas. Ora, nós estamos super bem, Mantelma, que bênção. Ora, nós estamos super bem, né? Ora, tem irmão que tem aquela baqueada, tem irmã que tem aquela baqueada. Mas isso faz parte da vida cristã. Porque os ventos vêm. Rios, ventos, tempestades. Mas a coluna, ela não muda. Uma vez que junta-se concreto, areia e cimento, concreto, areia, pedra e cimento, e que isso é umidificado com a água, e a água faz com que isso se torne sólido. Para quebrar precisa de uma ferramenta de impacto muito grande. Maquita. Nós vamos fazer Thiago estava no meio para variar. Nós vamos fazer um furo na viga aqui para colocar uma rede na minha sala. Difícil. Muito difícil. Porque é coluna. E os pedreiros ainda dão uma socadinha na coluna. Para a coluna ficar firme. Quando ela secar, não tem aqueles buracos. Porque às vezes se faz a coluna e só se joga o material. Aí quando você tira o madeiramento, está cheio de buraco. E às vezes as pedras ficam soltas. Mas quando a coluna é bem feita, entenda. Como disse Jesus, quem tem ouvidos ouça, entenda. Quando a coluna está solidificada, coloca-se tudo, soca lá dentro. E quando se tira a madeira, está uma bela coluna que muitas vezes não precisa nem sequer ser rebocada. Agora tem até a tendência, né, da decoração de deixar as vigas à mostra, porque algumas são verdadeiramente obras de arte. É isso que você é. Você é uma obra de arte nas mãos do Senhor. Você é uma coluna solidificada, firmada em Cristo. Eu vou ler bem o início novamente. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticas,
será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Veio guerra, pandemia, sofrimento, choro, dor. Mas Dani, e como a igreja do Senhor está solidificada. Mas olha, dessa vez eu não vou suportar. Às vezes quando o luto chega, a gente perde alguém que ama, ou quando acontece, vamos lá pensar no plano Collor, por exemplo, e se perde todo o dinheiro e não se tem absolutamente nada e você fica, meu Deus, como eu vou sustentar minha casa, o que eu tinha no banco foi levado, não tem mais nada, eu não vou suportar. E aí vem uma enfermidade, vem uma coisa, ou acontece o que aconteceu com a Ju, dos 2 bebês, ser levado um, ser deixado o outro, e você fica, eu não vou suportar. E o Senhor diz, não, você suporta. Sabe por quê? Porque se os 3 porquinhos, que era simplesmente uma história, se eles venceram o lobo, você vai vencer o adversário da tua alma. O Senhor te chamou com uma resistência que você não tem noção. Você é muito resistente. Como o pastor pregou alguns dias atrás, você é resiliente. E a matéria que é resiliente, o material, ele é como borracha. Ele dá aquela... Mas ele fica lá, ele volta à sua forma original. E assim somos nós. Tiago, quando perdeu a perna, ele ganhou vida com Deus mais do que tinha. E eu me recordo que pessoas falaram para ele, não, você não vai tirar a perna, e estava tudo inflamado, e a cirurgia marcada, não, você não vai tirar. E na época eu sou otimista por natureza, então eu ficava, não, eu creio, eu sempre creio, até que Deus deu o veredito final, eu creio que Deus pode. E aí o Erivelto falou assim, que se Deus permitisse do Tiago ficar sem a perna, é porque Deus tinha coisa muito grande na vida dele. Não foram bem essas as palavras, que eu não me recordo bem, mas o que o Erivelto disse é que ele teria vida com Deus, com perna ou sem perna. E daí? Sai com ele, parece um político. E convida as pessoas para ir para a igreja. E fala de Jesus para as pessoas. Teve tempo da fé dar aquela sacudida. Mas a resiliência é característica do ser humano. Já voltou à forma original. Bem-aventurado é você que tem a sua casa firmada sobre a rocha. Não deixe a sua casa ser firmada sobre a areia. E aí a gente lembra de uma outra situação, daqueles prédios do Rio de Janeiro, do tal do Sérgio Naia, deputado Sérgio Naia, antigo, ex-deputado, que construiu os prédios com areia do mar e os prédios ruíram. E aí traz-se para a segunda ilustração que Jesus traz, que é daquele que tem a casa firmada sobre a areia. Qualquer ventinho que vem, ó, cai. Mas eu tenho uma boa nova para você e para você compartilhar com o outro. Se você sabe de alguém que a casa está firmada sobre a rocha, diga para essa pessoa que ela precisa sobre a areia, que ela precisa de concreto, ela precisa de cimento, ela precisa de água, ela precisa da palavra, de oração, de jejum, de se colocar na presença do Senhor, para que essa coluna seja firme. Tô meio lenta hoje, tá? Em dia que a gente levanta meio lento, né? Aí, ó, característica do ser humano. Todo aquele que ouve minhas palavras e não pratica será comparado a um homem sensato que edificou sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou,
sendo grande a sua ruína. Fica firme. Tenha sua casa espiritual edificada sobre a rocha. Pensando em construção, quando meu pai estava construindo a casa da minha mãe, eu era menina, e eu me lembro dele fazer aquelas sapatas enormes. Até tem umas maiores do que as que o Richard fez aqui. Enormes. E na casa da minha mãe, na sala tem uma viga, corta a sala de ponta a ponta, enorme. E uma outra de pé enorme. E por incrível que pareça, na minha casa também. E tá lá. Aquela casa, 76, 80, deve ter o que, uns 30 e poucos anos aquela casa. Não tem rachadura, não. Entenda isso. As lutas, elas vêm para fazer com que nós tenhamos testemunho. Se a nossa vida fosse um mar de rosas, nós não teríamos testemunho para contar. Se nós não tivéssemos problema nenhum, se tudo fosse muito bem obrigado durante toda a vida, nós seríamos um povo que não teria experiência. Mas aí Deus permite que venham rios, ventos e tempestades. E quando o Senhor permite isso, faz com que você enxergue, depois que tudo passou, de que você tem testemunho para contar. O povo oriental é assim, o japonês é assim, né? Principalmente os japoneses. Vem terremoto, destrói cidade, quebra tudo, lança uma bomba atômica. E tá lá, e você olha para os japoneses com aquela resiliência. E aí eles vão lá e começam e se juntam, constroem, quando você vê, lindas cidades formam. Você é templo do Espírito Santo. Não permita que as adversidades dessa vida roubem a sua fé. Não permitam que as adversidades dessa vida façam com que você seja abalado. Como canta Nívia Soares, não seremos abalados, não seremos abalados. Tenha fé. Ou se você não tiver, se ele estiver lá, fraquinho, você fala para o Senhor como os discípulos falaram. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Fortaleça a sua casa hoje. Se estiver faltando material, busque. Você não precisa ficar 24 horas de joelho, ninguém fica, né, gente? Vocês não puderem ter um tempo. Exatamente, cedinho, as lutas são para nós ficarmos mais perto de Deus. Se você não tem tempo durante o dia de dobrar o seu joelho, de fazer uma oração, tenha a mente e o coração ligados no trono da graça. Então pega e fica lá, você está trabalhando e vai adorando e vai fazendo a vontade do Senhor e você vai ali a sua mente aqui, e você, principalmente mulher, tem essa facilidade de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Alguns homens sim, outros não. A grande maioria não. Mas aqui, você vai lá, Senhor, abençoa. Olha, tá aqui o meu material de limpeza que eu vou limpar daqui a pouco. Senhor, que a tua bênção, que as minhas mãos sejam usadas como bênção, para que quando esse material seja espalhado para limpar esse local, as tuas mãos estejam estendidas ali. Senhor, eu sou enfermeiro, então, Pai, usa as minhas mãos, que a injeção, que o remédio seja um bálsamo de cura do teu Espírito Santo. Senhor, eu sou uma dona de casa, então abençoa meu lar, minha família, meu esposo que está lá ganhando o pão de cada dia. Estende as tuas mãos. Mente, coração abertos para o agir do Senhor. Nossos encontros de terça de manhã são com esse intuito. Não é de dar um estudo, não é de trazer nada muito profundo, mas é de fazer nada profundo não, nada teológico, mas trazer algumas reflexões
que façam com que você lá no seu profundo busque mais a Deus. Que você possa ter um dia extremamente abençoado, meu querido, minha querida. Que as mãos fortes do Senhor estejam sobre vocês, guardando, abençoando. Que você possa viver o novo de Deus. E que o viver algo novo não seja só um louvor, mas que o viver algo novo seja prática na tua vida em Cristo Jesus. Se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aqui que nós vamos estar orando. E depois eu abro o Face, pego lá os comentários e anoto os pedidos de oração. Nós vamos orar sim, né? Estamos aqui em 4 mulheres. E nós vamos dobrar os nossos joelhos daqui a pouquinho. Nós vamos buscar a presença do Senhor a favor da sua vida, a favor da sua casa, da sua família, a favor daqueles que estão nos hospitais neste momento buscando ar. Eu nunca pensei que ar fosse uma coisa tão importante. Nós que não damos valor, né? Que a gente... Pajé, bom dia, filho. Nós nascemos, recebemos ar, né? Aliás, nós recebemos ar desde o ventre, vivemos com ar e não nos damos conta de que ar é tão importante. Só que hoje essa enfermidade fez com que nós percebêssemos a importância do ar. Então, peça ao Senhor que o Senhor mande ar para pulmões, para que pulmões se abram. Ore pelas vias respiratórias das pessoas, que o Senhor visite as vias respiratórias, que o Senhor visite o pulmão, que o Senhor toque em médicos e enfermeiros que estão passando por um período tão conturbado de trabalho, que o Senhor os dê força. E a nós que estamos aqui, nós podemos só agradecer, porque a nossa casa está firmada sobre a rocha. Continue firme, viu? Firme. Sustenta aí. E se por acaso a tempestade vier, simplesmente fique na posição. Coluna, na posição. As mulheres falam que é ficar no salto, né? Fique na posição. Fique no salto. Porque a glória da segunda casa, diz a palavra do Senhor, será maior do que a da primeira. E daqui a pouquinho tudo isso vai passar. E eu vou poder te abraçar, e você vai poder me abraçar, e nós vamos dizer, glórias a Deus, nós vencemos. Mais esse vendaval, mais essa luta. Amém? Vamos orar? Senhor, é no teu nome, Pai, que nós nos colocamos nesta manhã. Eu quero te agradecer por esses irmãos, por essas irmãs que estão aqui comigo. Eu quero colocar todas as famílias. Senhor, que aonde a minha voz, onde a minha imagem chegar, eu quero pedir que as tuas mãos alcancem famílias. Visita a minha família, Senhor. Filhos, netos, genros, noras. Senhor, meus pais, a minha irmã, os meus sobrinhos, todos eles. Cunhados, cunhadas, tios, tias. Que as suas mãos poderosas possam alcançar os de perto e os de longe, pedindo pela minha família. Eu estou pedindo pela família de cada um deles. Senhor, vá de encontro. Fortalece a fé do teu povo. Senhor, nós precisamos de esperança, Pai. Nós precisamos de esperança. Então, Senhor, aumenta a fé, aumenta a confiança, derrama esperança no coração do teu povo. Que nada venha abalar, que nada venha atrapalhar nós que somos coluna do templo do teu Deus. Senhor, estenda as tuas mãos, Pai. É a tua palavra que diz que os ventos viriam, tempestades viriam, Senhor, que a chuva viria, mas que aquele que tem a casa, Senhor, alicerçada sobre a rocha, que é o Senhor, não vai se abalar. Obrigado, Pai, porque o Senhor é minha rocha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a minha fortaleza. Pai, entra agora, Pai, pelo teu Espírito
Espírito nos hospitais. Visita agora aqueles que estão clamando por ar, Senhor. Aqueles que estão usando pulmão artificial, e glória a Deus que podem pagar por isso, porque a grande maioria da população não pode. Senhor, vai visitando, vai tirando a aflição. Senhor, nós clamamos, levantamos um clamor, Pai, por esses que precisam, Pai, de um socorro. A tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, por isso não temeremos. Então Deus visita hospitais, leitos, visita, entra, fortalece os profissionais da saúde. E entre eles eu peço pelas minhas primas lá no Rio, Senhor, que são enfermeiras. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, pela vida da Melissa. Eu clamo, meu Senhor, pela vida da Sara. Senhor, e por todos aqueles que, direto ou indiretamente, Senhor, Senhor, estão trabalhando diretamente com isso. Eu clamo pelo Dr. Tales, pela Margarete. Senhor, estenda as tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu sei, Senhor, que ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria conosco, porque diz a tua palavra. Mas nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, Senhor, alguns de nós passaram pela Covid, estão aqui, Senhor, firmes. Outros o Senhor levou, mas em tudo nós te damos graça. Profetizamos ser uma semana abençoada por teu povo. Profetizamos, Senhor, em nome de Jesus, uma semana de muita unção, de muita glória, de muita adoração, aonde, Senhor, a tua palavra seja muito maior do que o mal que nos cerca. Abre portas em meio ao deserto. Senhor, provê emprego, provê pão, provê saúde, provê paz, Senhor. Muitos lares estão perdendo paz. Muitas mulheres estão sendo atacadas pelos seus próprios esposos. Meu Deus, tenha misericórdia. Estenda as tuas mãos e derrama sobre o teu povo a paz que excede a todo entendimento. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos e principalmente nós te queremos. Eu te quero, Espírito Santo. Nós te queremos, Pai, em nome de Jesus. Se você conhece alguém que ainda não entregou os seus caminhos ao Senhor, convide-o a fazer. Se a minha voz está chegando até você e você ainda não aceitou Jesus, eu quero te convidar a fazê-lo. Uma semana abençoada, é verdade, Ju. Cada dia, uma vitória o Senhor tem para nós. Para cada manhã, não consigo cantar de manhã, há um milagre de Deus. Andando com Jesus, não há perda. Só abrirmos espaço para o novo de Deus, tirando o velho, para que venha o melhor. Semana abençoada para vocês, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor.